Olá, hoje eu estou aqui com a Amanda. Amanda é advogada e mestranda em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu tenho a felicidade de compartilhar um crédito de mestrado 2, né, com a Dois. Amanda. Amanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada. Espero contribuir um pouquinho para esse canal e para aprimorar os conhecimentos. Tenho certeza que vai. Amanda, eu esqueci de mencionar uma coisa na tua titulação. Eu deixei advogada e mestranda em Direito Político e Então, Econômico, mas me parece que você tem outra atividade. sim, eu sou artista também, artista visual. Trabalho com ilustração, trabalho com pintura de murais e também trabalho com algumas artes personalizadas. E além disso, dessa parte artística, também eu tenho a felicidade de ser professora de música. Então, gosto bastante da área da cultura. Quem sabe não será minha professora de piano, né? Ah, com muito Né? prazer, Né? obviamente. E Amanda, falando sobre ser artista, algumas pessoas têm uma visão do direito muito estreita, muito dogmática, e me parece que faz sentido ampliar o pensamento até para a construção de teses. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Eu acredito muito em um direito não apenas técnico, né? Já falei bastante sobre isso com você, acho que a gente já Sim, conversou bastante na faculdade. Para mim, o direito, além de técnico e de algo regulamentar, ele também tem que se ater às necessidades sociais e às realidades. Não adianta nada o advogado, o operador do direito e o jurista estarem ali sentados nos seus escritórios e não fazerem pesquisa e não entenderem a realidade daquilo que eles estão propondo, né? E eu defendo muito isso, eu defendo a função social do direito, o direito também, além de tudo, como uma visão holística, né? E eu acredito que isso faz muito sentido para a gente poder é, atuar na parte da justiça social, das desigualdades e também das políticas públicas, que é a nossa área. sim. O direito E não é dado, né? é, Ele é conquistado, né? exatamente, o direito ele é um fruto, uma construção social. E como a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, eu acho que o direito à cidade e o direito à cultura são muito disso. Eles são fruto de muitos movimentos e lutas sociais. Sim. E falando em sobre cidade, como está seu processo de adaptação em São Paulo, né? Que você Então, veio, é, assim como eu, do interior, né? sim, eu sou de Barretos, fiz faculdade em Franca, na Municipal, e mudei para São Paulo faz 3 meses. Então, para mim, é um processo um pouco mais complicado, um pouco mais delicado, um pouquinho conturbado, digamos, mas eu estou muito feliz. São Paulo está me abrindo várias oportunidades. Eu estou conseguindo muito aprimorar meus conhecimentos e ampliar minha rede, né, nessa Sim, área, que é o direito cultural, que eu acredito que aqui no, na capital existem mais oportunidades, né, do sim. que no interior. E está sendo bom. Espero que em 2 anos de mestrado e futuramente, quem sabe, um doutorado, Sim. não consiga melhorar minha relação com São Paulo, conhecer bastante coisa. São Paulo é incrível para oportunidades e para questão cultural também, né? Sim, isso é fato, é inegável. No interior tem muito uma tradição de escritórios focados em áreas como previdencial, Uhum. previdenciário, penal, mas aqui em São Paulo existem escritórios focados para direitos culturais, o que eu acho incrível, né? E quem sabe? Direito urbanístico também, Sim, né? Aqui em direito São Paulo. urbanístico. Amanda, tua pesquisa ela é muito interessante. O tema ainda ele é pouco explorado, pelo menos do meu ponto de vista, no direito, mas nem por isso ele deixa de ser relevante. E eu conheço a tua pesquisa, né? Eu me Aham. encantei por ela. Você gostaria de explicar um pouquinho qual é o teu objeto de pesquisa? Não, claro, Tá. vai ser um prazer. Bom, eu entrei no mestrado com uma pesquisa voltada para o direito à cidade e o uso da arte urbana para a reestruturação mesmo das cidades, como uma forma de justiça social, como uma forma de inclusão, uma arte política Sim, que eu defendo, né? A arte como uma linguagem integradora. E quando eu falo arte como linguagem integradora, às vezes as pessoas ficam, como assim? Qual o papel da arte? Onde a arte se insere no é. direito à cidade? Eu acho que isso Onde ela causa está na Constituição, né? exatamente onde que a arte está na Constituição. Qual E o está na poder do Constituição, gestor? de alguma forma? Sim, está na Constituição. E eu acho que isso tem que ser muito pontuado. O direito à cultura está na Constituição. Nós temos 2 artigos ali, o 215 e o 216, que o 215 ele fala, né, do papel do Estado
né, que ele tem essa obrigação de garantir os direitos culturais. E no 216 a gente já tem um pouco sobre o patrimônio cultural, né? Sim. E que ele é composto de bens materiais e imateriais. E quando a gente fala de cultura, a gente tem que entender que ele é um direito fundamental, apesar de não estar na seção dos títulos e garantias fundamentais. Você não interpreta, então, só um pedacinho da Constituição, você vê como um todo. Exato. Eu acho que é importante a gente ver a Constituição como um todo, Sim. porque a Constituição, ela não fala, ela não define exatamente o que é cultura, né? Como é um termo polissêmico, é um termo repleto de significados, né? É importante que a gente ache um sentido jurídico para a cultura, para entender e colocar mesmo nas pautas, nas normas, o que seria o direito à cultura, né? O direito cultural. Eu gosto muito de linkar isso com a Declaração, né, Universal dos Direitos do Homem, que fala nos artigos 22, 26 e 27 da importância disso, né, da participação da vida cultural, do uso da cultura como forma de dignidade e também da universalização, né. E isso se materializa na Constituição, que a gente pode falar nos direitos culturais como a arte, a memória coletiva e o fluxo do saber. A memória coletiva é bem interessante, porque Sim. pouco se ouve falar sobre memória coletiva, né? Exato, eu acho que é fundamental a gente entender que a cultura, como eu já te falei várias vezes, a cultura não é apenas danças, ela não se restringe a danças, a costumes. Ela tá em cada rotina, em cada cotidiano. E cada comunidade mesmo tem a sua cultura. Sim. E isso que é muito interessante, é a gente observar como que no nosso cotidiano, na nossa rotina, a gente presencia várias manifestações culturais que estão ali nas entrelinhas, né? Vamos pegar São Paulo, né? Bom Retiro, Exato. Liberdade, Bexiga. Bexiga, Aham. né? Augusta. Exato. Mundos à parte São ali. mundos à parte, públicos diversos. E se a gente for entrar, eu acho que na memória de cada um, no significado, vão ter várias manifestações ali que são de suma importância para a gente entender. E o que é legal disso tudo é que o quê? O direito cultural ele não é estático, ele é dinâmico. Assim como o conceito de cidadania, né? Sim. Eu acredito que a gente já tenha visto também isso agora no pouco tempo de Sim. mestrado, que a cidadania é um conceito dinâmico, né? E ele está em expansão e é fundamental que a gente veja a cultura nesse sentido também, de uma participação cidadã, né? A importância dessas pessoas, dessas culturas, dessas manifestações para a cidadania, para o exercício e para a democracia também. Amanda, qual o motivo de você escolher a sua pesquisa? Porque sempre tem alguma coisa por trás, né? Subjacente Claro. ali. Bom, como eu pontuei aqui no início, eu sou artista e para quem não, assim, o público talvez fique, nossa, mas como assim? Eu fui aprovada na Belas Artes em arquitetura, eu fiz desenho arquitetônico. Tive a felicidade dos meus pais me agraciarem com curso de arte desde pequena. Estudei em escola de pedagogia Waldorf, né? Que, para quem não sabe, é uma visão mais humana, né? Sim. Propõe uma visão mais humana e é muito incrível porque desde sempre eu tive contato. E quando influenciada nessa área criativa, eu vi a potencialidade disso. E muitas professoras minhas eu sempre via que não era algo comum para todos os meus coleguinhas, né? Sim. Ter essas oportunidades. E eu cresci nisso, prestei direito, fui pro direito, mas eu percebi que faltava um pontinho, né? Eu sempre me perguntava, estou no direito, sim, mas de que forma a arte pode se inserir nisso? O Eu direito sou é muito artista. quadrado de alguma forma. Exato. Aliás, talvez os profissionais, né? Não Sim, o direito. O direito, ele é incrível. Eu acho o direito incrível. Eu acho interessante pontuar que a cultura ajuda a tornar o direito mais democrático, né? E o direito, ele é isso, ele é o produto da cultura. Porque quando a gente fala das leis, eu acredito que não basta a lei estar positivada. Se ela não tem aceitação social, se ela não tem a aderência daqueles grupos, ela de nada adianta, ela não tem eficácia, ela não tem efetividade. Então, o direito ele é produto também da cultura e das manifestações. Então, eu acho que é isso, assim. Quando eu pensei em unir
Direito e a Cultura na faculdade foi nesse sentido. Como eu posso contribuir, agora numa visão mais Sim. acadêmica, que Uhum. você sabe que é a minha área, Sim. assim, que eu gosto bastante disso. Como eu posso contribuir para essa discussão? Como eu posso trazer uma discussão para dentro de uma faculdade de direito, que no caso a minha era bem tradicional, Sim. de como isso é importante. Porque eu via várias pesquisas em sentidos mais tradicionais, mas eu só pensava, existem outras formas de ressignificar, existem outras formas de abordar de uma forma sensível, sem perder o lado jurídico. E é interessante porque, você falando, de todas as pessoas que eu já conversei sobre pesquisa, sobre, enfim, na advocacia, poucos têm esse olhar que você tem tão Exato. direto com quem se relaciona com a cidade, É, né? sim. Porque a maioria quer escrever dentro de um escritório com ar-condicionado. Você Sim. quer sentir ali junto, né? Eu gosto de sentir, eu gosto de estar presente, eu gosto de me fazer presente nos espaços e escutar as falas das pessoas que eu quero representar. Eu acho que isso é de suma importância. Quando você pontua, mas qual a importância da arte e do direito? Bom, a minha ajudante de casa, eu vou contar essa Uhum. história pra Sim. você, várias vezes que ela descobriu, assim, que eu era artista, porque é uma coisa que eu escondi por muito Uhum. tempo, né? Eu negava essa essência. Não, sou puramente advogada. Onde que a arte vai entrar nisso? Eu já tive esse período. Sim. E quando eu descobri que fazia sentido conectar as duas, e comecei a mostrar isso pro mundo mesmo, a minha ajudante, ela virou, mas eu quero uma calça também pintada. Mas como assim? É muito incrível as paredes, mas... Aí ela sempre pontuava, assim, no final da frase. Mas eu não sei se na minha casa vai funcionar. Mas não é caro. Mas... Sabe, sempre tinha um ponto ali de dificuldade de acesso das pessoas. Perfeito. E eu conheci também, essa história é bem incrível, quando eu pintei uma parede em Franca, eu conheci um grafiteiro, que não mora mais no Brasil agora, e ele me contou da experiência dele, de como ele entrou na arte, como forma de se reinserir depois de um período no sistema, né? Sim. E ele pontuava muito isso pra mim, como que a arte agraciou ele, como que a arte abraçou ele e trouxe ele de volta. E ele discutia questões comigo sobre cidadania, sobre direito, assim, incrivelmente. E eu fui vendo, um dia ele me levou pra um Uhum. passeio aqui em São Paulo, a gente passou em vários pontos, no Largo da Uhum. Batata, né? Sim. Eu acho que foi. E ele me mostrava os grafites, ele contava aquilo, e eu pensava, tá, eu sou artista também. Será que eu não posso levar para o mundo jurídico esse olhar sensível? Será que eu não posso propor na minha dissertação um olhar sensível também? Porque é difícil você tem uma pessoa ali que ela às vezes não tem a sensibilidade, às vezes, ou ela acha que não tem a sensibilidade de entender uma obra de arte. Mas aquilo ali é uma imagem. Não é. A arte, ela é uma linguagem, é uma forma de expressão. E às vezes eu posso contribuir dessa forma como artista, jogando uma sementinha, né? Plantando um caminhozinho. Olha, Sim. dessa forma você pode interpretar. Entende? Sim. É uma forma de conectar. Do mesmo jeito que eu conectei os meus dois mundos, eu queria que as pessoas também se sentissem conectadas. No meu caso, do projeto com a Sim. cidade, né? Sobre a conexão com a cidade, eu, por exemplo, na minha atividade, eu me deparo com pessoas, Amanda, que eventualmente trabalham ali por anos, e vão aposentar ali com 62, 65 anos. E talvez se eu fizer a seguinte pergunta, já que foi o que nós conversamos no Aham. início, já conheceu um museu, por exemplo? Sim. Não, por quê? Porque eu não tenho tempo, porque eu tenho uma jornada de 6 por 1, e aí o meu único dia de folga eu vou dormir. E aí Uhum. você trouxe isso de, olha, e se eu levar a arte, né, para Aham. exatamente onde essas pessoas se relacionam? Isso eu achei incrível, né, de poder levar isso, que eu falei, poxa, então eu não preciso me deslocar para ir até, Sim. por exemplo, o Centro Cultural, né, ou o Instituto Tomiotaki, eu Aham. tenho inserido na cidade. Tua proposta tem uma relação com isso também, não tem? Tem. Bom, é o que eu te falei, né? As pessoas, os museus, eles são de suma importância para a preservação da Sim, memória e para representação e tudo mais. Só que a gente observa na sociedade exatamente esse problema.
com o processo de urbanização e também do lucro, né? A gente percebe que as pessoas, elas têm essa necessidade de trabalhar muito e muitas vezes elas começam, com esse processo de urbanização, elas se instalaram nas franjas da cidade, Sim. nas bordas. E quando a gente fala de direito à cidade, é importante a gente falar que, além de um conceito, ele se traduz em um instrumento jurídico, né? Então, esse conceito de direito à cidade, ele nasceu na França, né? Me perdoe a pronúncia do francês, mas Perfeito. com R. Lefebvre. E ele via a cidade como uma forma como um direito de transformar. Então, para ele, direito à cidade não era um território físico, era um direito de transformar, no sentido de lutas sociais, de movimento. Como as pessoas, elas poderiam se inserir e usar esses espaços públicos, né? E isso chega aqui no Brasil, e com algumas variações, obviamente, mas coloca na pauta essas questões. E a Constituição, ela traz alguns pontos do direito à cidade, né? Ela prevê a gestão democrática das cidades, ela prevê a regularização fundiária, o direito à moradia, o IPTU, por exemplo, progressivo, né? Para promover a função social. Mas é igual, eu acredito que nós lemos a mesma bibliografia para entrar no mestrado, o José Murilo de Carvalho, ele fala muito disso, de como a construção da cidadania no país trouxe problemas atuais. E eu vejo um problema muito grande nesse sentido, das pessoas estarem afastadas dos centros urbanos e não conseguirem acessar. Ou, às vezes, quando elas se locomovem, no caso dos trabalhadores, elas sentem que elas não pertencem àquele lugar. E é muito legal a gente falar de arte urbana, porque a arte urbana, principalmente, por exemplo, o grafite, ele é muito antigo, né? E ele é uma expressão popular. Eu não tô falando aqui, muita gente vai falar, mas é muito utópico você falar que isso vai resolver o problema. Obviamente, eu não tô falando em resolução de problema. Mas eu tô falando que da mesma forma que foi progressivamente construída a realidade que a gente está inserido, as cidades, elas têm novas demandas. E para conseguir acompanhar essas demandas, o direito também tem que ser dinâmico e ver formas alternativas de suprir esses problemas e de incentivar práticas que possam, aos poucos, progressivamente, auxiliar, né? E eu acho isso muito importante, assim, né? O uso do espaço, a gestão democrática, a participação das pessoas, não apenas no espaço, mas também nos conselhos, nos orçamentos participativos, entendeu? A participação ativa do cidadão. Em que medida seria possível, então, o poder público promover esse processo de inclusão socioterritorial a partir da arte urbana? E uma pergunta é, o que é esse processo de inclusão socioterritorial? Bom, para falar disso, eu acho que eu vou trazer 2 exemplos internacionais para a gente conseguir contextualizar. Primeiro, eu vou falar da Colômbia. Eles têm um projeto de urbanismo muito bom, assim. Em qual cidade? Medellín. Ah, que já é um caos, né? Então, Medellín, ele sofria com vários problemas de violência, pobreza e segregação urbana. E o uso da arte, ele foi no sentido de revitalização dos espaços públicos, mas não tão somente. Foi como forma de combate à violência, de combate à pobreza, de inclusão social mesmo, de justiça social. E a gente também leva para o viés também turístico mesmo, como forma de melhoria da economia. Então, não só de uma parte social, mas de uma função econômica também dessa arte. Eu acho que aqui em São Paulo, Beco do Batman, né? Sim. Super comum, né? Espaço instagramável, né? Espaço instagramável. Mas também melhor infraestrutura e tudo mais. E um diálogo com essa memória que eu falei, essa memória coletiva, né? Esses muros, eles abordam não só imagens esteticamente bonitas, mas também temas políticos, temas sociais e culturais que são relevantes para essa comunidade. Porque a minha questão aqui é o se sentir, pertencer. Essa distância que a segregação socioespacial trouxe, né? Ela se reflete no íntimo mesmo daquelas pessoas. Elas se sentem deslegitimadas a participarem de um processo, sabe? Cria aquele problema de cidade dormitório também, né? Exato. Eu só trabalho aqui, eu não faço parte desse ambiente e durmo em outra, né? Exatamente. E aí também eu coloquei no meu projeto, isso é até
uma parte da minha discussão do GAL, em Lisboa, né? Que além desses pontos que eu já falei de Medellín, que eles utilizaram para alguns pontos como revitalização e tudo mais, eles usaram como forma de legalidade, né? De trazer legalidade. Porque a gente sabe que, por exemplo, grafite e pichação já foram considerados crimes. O Mas não grafite. são sinônimos? Não? É, Vamos lá, que a gente porque entra. algumas pessoas pensam que sim, né? Que Sim. é tudo pichação, É né? tudo pichação, eu É, já escutei isso na sim, faculdade. Olha, sim. se meu professor estiver assistindo, doutor, me desculpa estar falando sobre isso aqui. Eu sei que a gente já discutiu muito sobre isso, mas vamos lá. Eu escutava muito isso. É tudo pichação. Uhum. É tudo pichação, é tudo prejudica o patrimônio cultural. Gente, não. Eles têm a mesma essência, obviamente. O grafite, é muito difícil eu falar que, olha, a definição é X, porque a arte é subjetivo. Sim. E o que você entende de arte pode não ser o que eu entendo de arte, obviamente. Mas, contextualizando, o grafite, ele é utilizado desde sempre. Isso é um fato que eu acho que é inegável. E eles sempre foram usados como forma de expressão. Só que o grafite, hoje em dia, ele é socialmente aceito. Mas cabe a gente pontuar aqui, um grafite sem autorização, ele também se torna um crime. Até a Constituição, grafite e pichação eram considerados crimes. E com a Constituição, quando a Constituição traz a questão de liberdade de expressão, de direito Perfeito. à cultura, a gente tem um problema ali, tá, mas o grafite é um crime. E a Constituição tá falando ali de um direito à cultura, de um direito à arte. Como a gente resolve isso? E o grafite, apesar de descriminalizado, né? Agora a pichação ainda continua, Sim, porque ela é ligada a uma... As pessoas acreditam que é uma questão de vandalismo ali. sim. Violação de propriedade, talvez? Violação à propriedade, poluição visual e tudo mais. Apesar dessa descriminalização do grafite, nós vemos ainda que precisa-se de uma autorização. Sim. Essa autorização parece linda em termos técnicos, mas é extremamente burocrática. Ela envolve questões com o Estado mesmo, então é uma questão mais burocrática ali. E a partir do momento que você não tem essa autorização, ela se torna um crime também. Então, o grafite ele é socialmente aceito. Perfeito. E aqui eu até o graf em inglês, né, que é um termo que foi usado pelos grafiteiros, né? E quando a gente fala da pichação, teve uma dissertação, eu não vou me recordar do nome da autora, depois eu posso até deixar embaixo, né, a dissertação dela, que é muito incrível. E eu tirei até de base para pensar na minha ideia, para refletir. E ela fala sobre a diferença de grafite e pichação, mas ela não dá um conceito. Ela faz alguns pontos, né? Ela traz alguns pontos e ela usa que o termo tag, né? Que ela se refere a tag, que é um termo que é usado pelos pichadores, né? E O que seria tag? a assinatura do pichador. Você vê, por exemplo, os ditos pichos, que são considerados vandalismos, nas paredes, por exemplo, nos muros das cidades, são letras, né? E aquelas são as assinaturas mesmo. E como eu tava falando, tipo, de diferenciar grafite e pichação, é muito difícil eu vir aqui e falar pra você, olha, o conceito é X. Porque apesar deles virem de uma mesma essência, o grafite é socialmente mais aceito, né? E ele foi descriminalizado e tudo mais. Quando foi descriminalizado? Então, foi após a Constituição de 88, porque... Foi a Constituição Cidadã que abriu isso. A Constituição, a Constituição, ela coloca os direitos culturais e a liberdade de expressão. E antes disso, grafite e pichação eram crimes. E quando vem a Constituição, a gente começa a refletir, tá, mas eles são crimes, mas são liberdades, são manifestações artísticas. Então você transita por vários direitos fundamentais. Exato. Liberdade de expressão. Cultura. Exato, direito à cultura, direito ao patrimônio, direito ao meio ambiente cultural. Sim. E assim, eu não vou saber falar, nossa, datas, mas depois que vem a Constituição Cidadã e ela tem todo um cuidado em colocar, né, positivar esses direitos, né, a gente tem a descriminalização do grafite. Mas esbarra ainda na questão da pichação, que muita gente não entende essa diferença e eu já tive várias discussões sobre isso na faculdade, sobre como isso se relaciona com a poluição visual e tudo mais. Só que
arte é subjetiva, né? Cada um entende de uma determinada forma. Então, eu não tenho como vir falar aqui o que é o quê. Eu consigo diferenciá-los. Seria muita pretensão, né? Seria muita pretensão minha vir e falar, olha, isso é isso, isso é isso. E vão vir várias pessoas me contestar, mas eu penso diferente. Na minha visão, Amanda, o grafite é mais socialmente aceito. É por isso que ele tem uma certa legalidade. Mas assim, a gente lembra, se não tiver autorização, é um crime de qualquer forma. Tá. Em que medida seria possível, Amanda, promover esse processo de inclusão socioterritorial por meio da arte urbana? E o que seria arte urbana e inclusão socioterritorial? Porque arte urbana já é um conceito aberto, É um conceito aberto. Então, assim, quando eu falo arte urbana no meu projeto, eu não quis me restringir apenas ao grafite. Eu acho o grafite de suma importância. Mas quando a gente fala em arte urbana, a gente tem o stencil, a gente tem os lambi-lambis, né? Os poemas urbanos. São várias as formas de arte urbana. E eu não quis me restringir ao grafite, eu quis deixar um pouco mais amplo isso. E quando a gente fala dessa inclusão socioterritorial que eu trato no meu trabalho, eu quero, para contextualizar isso, dar 2 exemplos e para entender mesmo com exemplos vivos como isso foi feito. Primeiro, o exemplo na Colômbia, de Medellín. Incrível, na Colômbia. Sim, eles têm uns projetos urbanísticos muito bons e eles utilizaram a arte na questão de problemas relativos à violência, pobreza, segregação. Então, a arte urbana entrou, né, como uma forma, além de revitalização do espaço urbano, de promoção dos artistas. E aí entra na questão também do econômico, né? Sim. Atrai Turismo. turistas. Beco do Batman, em São Paulo, né? Apesar de, na minha dissertação, eu querer focar em grafites menos comerciais, grafites não, em artes menos comerciais, mais de artistas locais, a gente não pode negar a importância dessas artes comerciais, né? Sim. Que estão espalhadas ali por São Paulo, né? Que contribuem muito para a Contribuem economia, né? muito, obviamente, mas quando eu falo na minha dissertação, a ideia era focar mais na mensagem desses artistas locais, né? Porque Medellín mostrou isso, é um diálogo, uma memória. Lembra que a gente falou sobre o direito à cultura ser da memória mesmo, né? Da memória coletiva. E Medellín tem uma questão de problema, uma situação urbanística também, né? Exato. E funcionou, assim. Óbvio, eu não tô sendo utópica de falar a arte urbana vai salvar o mundo e resolver todos os problemas. Não. Mas eu acredito que é necessário soluções, ou pelo menos formas mais ativas das pessoas também, para a gente começar a não resolver esses problemas, mas contribuir para a resolução, contribuir para melhorar, incentivar o Estado mesmo a exercer o seu papel, né? A própria discussão já é uma contribuição, não? Exato. Assim, nós não, é o que você falou no começo, nós não temos várias discussões sobre. Existem focos. Sim. Mas é importantíssimo levantar essa discussão. E aí, voltando ao que você falou, como a arte pode contribuir, né, dessa forma. Então, além dessa experiência em Medellín, eu queria trazer também a experiência do GAL, né? Que, além disso tudo, de revitalização, de atrativo turístico, de melhora da infraestrutura, levantou a questão da legalidade. Porque... O do GAL foi em Portugal, é isso? Isso, em Portugal. Porque a questão da legalidade é de suma importância, porque, como a gente falou de diferenciação de grafite e picho, eu penso, agora sim, mais uma vez, é uma área muito subjetiva e, na minha concepção, você trazer legalidade auxilia não só no grafite, mas também na questão da pichação. Sim. Porque, apesar de muitas pessoas acharem que a pichação é um vandalismo, eu acredito que sim, ela tem algumas contribuições negativas, mas que também é uma expressão. Sim. Então, existem formas de trazer legalidade para isso, trazer legalidade para essas pessoas. Com autorização. Com autorização. E mesmo ela sendo um movimento social, um movimento político mesmo, trazer isso mais para um contexto de discussão. É importantíssimo a gente discutir isso, né? E eu acredito que essa inclusão que a gente está tratando aqui
entre nessas questões. São vários reflexos, né? Se de alguma forma isso se relaciona com o direito à cidade, e existe um direito à cidade? Essa questão, assim, eu coloco no meu título direito Uhum. à cidade. Mas quando a gente pensa em direito à cidade, você olhou a Constituição e falou, tá aqui, esse artigo é o direito à cidade? Não tem, né? É um recortezinho, precisa analisar um todo, né? Então, o direito à cidade é um conceito francês do Henri Lefebvre. Me perdoem é, o meu, Sim, minha pronúncia, mas é como eu entendo, assim. E ele fala na cidade, não, ele trata a cidade como não um território físico, que é o que eu quero mostrar muito e eu defendo, mas sim como um direito de transformar a cidade. A gente fala de movimentos sociais, de reivindicações urbanas, né, de sim. lutas socioespaciais, que são de suma importância. E esse conceito, ele se traduz em instrumentos jurídicos. A Constituição Federal, ela não vai consagrar o direito à cidade expressamente, mas ela vai trazer o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a mobilidade urbana, Sim. a gestão democrática da cidade mesmo, O próprio transporte, o talvez, para a próprio mobilidade, né? transporte, a Sim. regularização fundiária, o IPTU progressivo, Sim. né? Que é para incentivar mesmo a função social da propriedade. E então, além da Constituição, a gente tem o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, quando eu falo que esse conceito ele se traduz em um instrumento jurídico, nesse estatuto ele detalha, ele coloca, né? O uso do espaço público, a gestão Por democrática, meio do plano diretor? sim, o plano diretor, as audiências públicas, né? Os Sim. conselhos municipais, que são de suma importância nesse debate que a gente está tendo. Para a gente entender também quais são as barreiras, o acesso, a falta de moradia. Então, é essencial que a política urbana ela se paute numa gestão democrática, né? Por meio dessa participação da população. O direito à cidade é um direito, então, de transformação da cidade, é isso? Seria isso? Bom, Ou não? mais uma vez, é um Sim, conceito que se traduz em instrumento jurídico. Como instrumento jurídico, a gente tem a participação da população, mas assim, a minha ideia, o que eu defendo na minha dissertação é eu trago um pouco eu tenho um pouco desse resquício do pensamento da Lefebvre, sim, de que sim, a cidade, ela é um espaço, é um palco, é um território vivo, né? É nela que se concentram os vários os vários meios de vida. Então, o espaço urbano é um locus privilegiado nesse sim. processo, né? Então, para mim, sim, para mim o direito à cidade, ele vai muito além das questões de moradia, ele vai muito além das questões de mobilidade, que Perfeito. envolve isso também, mas envolve também lutas sociais. Para mim, isso é de suma importância. Você nós conversamos antes de entrar numa situação, por exemplo, eu penso as pessoas com deficiência, você sabe que eu trabalho bastante com o Sim. público de pessoas com deficiência. Talvez a cidade, você me fez aquela pergunta sobre quantas vezes a cidade me foi negada. Exatamente, eu te fiz essa pergunta vindo pra cá, quantas vezes a cidade te foi negada, né? Para É, muitas pessoas todo dia, diariamente, na eu acho que cidade onde eu diariamente, e não só para pessoas com deficiência, para várias classes Sim, trabalhadoras, em falta de moradia, transporte, né? alimentação inadequada Ah, também entra um pouco na questão, porque a gente entra na questão da função social da propriedade, é, preço do transporte, né? preço do transporte. Então, a cidade é negada a várias pessoas várias vezes, né? E a minha ideia é essa, tipo, como a gente pode auxiliar nisso, né? Mais uma vez, não resolver o problema, Sim, mas discutir, né? discutir, levar para pauta. Uma coisa muito interessante é que muitas vezes, quando tem essas reuniões de planos diretores e, enfim, para discutir as questões mesmo, são audiências. Eu vi isso Uhum, muito na matéria que eu estou fazendo na arquitetura. sim, Eles falam que são audiências feitas, por exemplo, 11 horas da manhã. Ou em lugares muito inacessíveis. impossível para quem tá trabalhando, para quem tem uma Exatamente. atividade. Como que os trabalhadores vão participar? Sim, Tem que ser algo democrático. Não tô falando aqui que todo mundo vai lá. Não, gente. Mas sim.
por exemplo, um horário desse, como que as pessoas conseguem participar? Mesmo um representante daquela comunidade. É. É muito complicado, sabe? A própria questão de visitação de museus, por exemplo, né? Exatamente. E um ponto da arte urbana, no contexto que eu proponho, é exatamente isso. Que, de fato, os museus, eles têm uma contribuição gigantesca para a preservação mesmo da memória e para incentivar, né, a cultura, o lazer e tudo mais. Só que essas pessoas que vivem nessas franjas das Uhum. cidades, que têm toda uma questão de logística, você tá cansado de final de semana, às vezes também é uma questão de não se sentir pertencente àquele lugar. Ou se você chega lá, você consegue identificar aquela mensagem? Entende? Sim, E o grafite, a arte urbana, enfim, o stencil, eles têm um berço mais popular, eles surgiram de movimentos de contracultura. E eles podem trazer essa sensação de pertencimento, as pessoas se sentirem mais legitimadas a participar, né? Eu coloco a arte, será que ela pode ser um instrumento, né? É, para garantir esse direito à sim. cidade? Sim, eu acho que pode. Um dos instrumentos, né? Sim, um dos instrumentos, eu acho que é fundamental. Bacana. Amanda, eu adorei tua participação aqui. Eu espero que você tenha gostado Ah, também. eu Vai também. ficar o convite para voltar, talvez para explorar um cotejo, porque você transita por muitas áreas. Sim. Talvez agora fazer um cotejo um pouquinho com direito à cidade, de Aham. forma mais ampla, né? Que eu Não, acho que eu vai. ficaria super feliz, porque, assim, é o que você falou. A minha área é bem Sim, abrangente, não daria pra gente discorrer sobre tudo aqui, né? Seria impossível, quase. Mas eu acho que, assim, também, como advogada, é importante a gente também pontuar aqui. A gente falou no começo sobre o direito ter uma função mais social. sim. E eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar o papel do poder público, né? Porque às vezes já vieram me perguntar, mas qual é o enfoque jurídico da sua questão? Qual é o papel do poder público? Qual você entende? Como o poder público pode auxiliar nisso, né? Sim, e primeiro que é público, né? Não é de interesse Exato, de um particular. exato. E o poder público, ele tem um papel no reconhecimento, ele tem um papel no fomento, no financiamento, na preservação mesmo do patrimônio. E levar essa discussão para dentro do mundo jurídico é exatamente transitar entre dois mundos. Quando eu acredito que quando a gente fala que as pessoas elas não se sentem legitimadas ou não se sentem pertencentes, eu reparo muito isso. Quando eu falo que eu sou advogada, eu tenho OAB e tudo mais, as pessoas me olham com uma certa, não autoridade, mas como se às vezes a gente não tivesse em uma posição horizontal. Sim, E eu acho que esse debate, numa posição horizontal mesmo, de escuta, de diálogo, é de suma importância, né? E transitar nesses dois mundos, para mim, é exatamente isso. É poder representar os interesses é, das pessoas mesmo. Eu uhum, tenho uma posição aqui de privilégio e eu quero utilizar essa posição de privilégio para poder dar voz a essas pessoas, sim. porque eu acho que falta isso, né? E é importante que as pessoas entendam que a posição de privilégio é o nosso jus postulante, né? De É, poder ir até o judiciário, né? exatamente. E Poder. a gente está aqui para isso. Eu acredito que você tem a Sim, mesma ideia que eu, que como advogado e como operadores do direito, nós estamos aqui para isso. Nós estamos para representar as pessoas, para dar voz, para levantar questões. Eu falo, brinco, que eu escrevo não para mim e não para as pessoas, além das pessoas, dos especialistas. Eu uhum, escrevo também para as pessoas. Eu estou defendendo aqui algo democrático. Eu quero que é. as pessoas consigam ler. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido, entende? E eu acho que tem que. A arte e o direito é isso, tem que fazer sentido. A Constituição, ela coloca que é de quem? É do povo. Sim, É o povo, entendeu? E é isso. Nós temos várias comunidades dentro de São Paulo. sim, Não teria como simplesmente fazer uma norma super genérica. Óbvio, as normas elas têm que ser sim, gerais para atender vários casos, mas também não dá simplesmente para a gente não olhar uma realidade, mapear, até porque as políticas públicas são feitas disso, de sim. avaliação, de monitoramento, da análise do contexto sócio-territorial,
para que possam ser de fato efetivas, né? Acredito que na minha pesquisa de iniciação científica, né, eu entrei muito na questão, né? Políticas de Estado e políticas de governo. Qual a importância disso? E aí eu E a pergunto, diferença, né? é muito diferente e a gente vê que a cultura ela não tem que estar como política de governo, porque aí os 4 anos acabam e aí, Sim, sabe? E também não adianta não ter requisitos, não ter um mapeamento para porque a gente precisa saber para onde vai destinar aquela verba. Qual setor está precisando? Entende? É de suma importância. Senão a gente não atinge. Nós temos que atingir o foco do problema para conseguir solucionar. E eu acho que a política pública, sim. nossa área, entra muito nisso também, né? Interessante porque quando você fala de que preciso mapear, talvez o mapeamento não aconteça nem dentro de um mandato ali, né? Então não dá mesmo para ser uma política de governo, né? A Constituição Exatamente. ela separa como política de Estado ou de Então, governo? a cultura é uma política de Estado. E assim, ela tem que ser progressiva, né? Isso que eu falo muito e eu identifiquei muito na minha pesquisa da iniciação científica. Que ela tem que ser processual. Não adianta você ter hoje, amanhã não ter, porque isso é aos poucos. Por exemplo, no meu contexto, eu estudava crianças de 0 a 6 anos de idade. E aí eu fui olhar as políticas que tinham, os editais que eram abertos, e eu via que não havia um requisito, por exemplo. Não vão ter tantas vagas para projetos culturais para crianças de 0 a 6 anos na área tal. Não era assim. Era algo mais geral. Olha, vão abrir vagas para você mandar o seu projeto ali. Sim. Para que idade? Quantas? Não tinha isso, né? E isso é importante. Mas para isso entra a parte de mapeamento. A gente tem que saber qual é a realidade daquela comunidade. Até porque, como a gente falou, que existem vários grupos, várias comunidades Rua até, dentro de né? uma própria rua até, né? Sim, É importante entender o que faz sentido para eles. Não sim. adianta a gente propor alguma coisa que não faça sentido, né? Amanda, você gostaria de deixar o seu contato para as pessoas que queiram entrar em contato e também para alguns alunos que estão Ah, assistindo, claro, eu que ficaria. eventualmente desejem fazer a pesquisa relacionada ao seu tema? Eu ficaria muito feliz, e se sintam abertos. Eu acho que é importante esse diálogo. Até agora, como mestranda, eu acredito que eu tenho algo a contribuir, não apenas também na questão metodológica, não Sim, apenas de conteúdo. Então, direito à cidade, direito cultural, se quiser direito tomar um urbanístico, café, né? Sim, alguma dica de arte também, gente. Sou super aberta para falar sobre, eu gosto muito, né? E eu vou deixar meu Insta, tá. Amanda_Tarraj. Eu vou Mais inserir fácil depois, você sim. inserir, porque acredito que o Tarra deu uma É, confundidazinha ali. Mas eu tô super aberta para isso. O Cristiano sabe, eu sim. adoro trocar, conversar sobre esse tema para mim, é um tema que funciona muito. Se deixar, a gente fica o dia inteiro, Eu né? acho que a gente fica o dia É, inteiro. E, nossa, você sabe, a sim, gente conversando na faculdade, para mim foi incrível, assim, sabe? Eu gosto muito disso. E eu acho que a gente tem que aprender bastante com esse tema e difundir. sim. É um. Por isso fica aqui a dica para quem nos assiste, alunos e colegas advogados, para que Sim. entrem em contato com você, Aham, para poder continuar. aham. Os alunos, eles acabam pedindo muita ajuda para tema de TCC. E Sim. eles acabam se repetindo ali em monografia sobre sistema carcerário, É. penitenciário. É, Até assim, se eu falo, sou do direito cultural, sou do direito urbano, uhum, mas até agora como mestrandos, eu sim, acredito que se fosse escolha de tema, mesmo que fora dessas áreas, eu posso contribuir um pouco. sim, Meu TCC, eu foquei na área da arte, mas eu foquei na área da ressocialização, né, de jovens que estavam em conflito com a lei. Então, dá para fazer um link com diversas áreas, né, esse tema. E na minha faculdade eu acho que existiam 2 pessoas que precisavam de direitos culturais, né? Uma faculdade tradicional e tudo mais. sim. E então assim, super aberta. Acredito que para mim isso é tranquilo. É, quem Legal. quiser. Entrem em contato, né? Entre em contato, gente. Eu vou ficar muito feliz. Vai ser muito importante para mim, até porque eu gosto de ajudar. Não adianta
A gente vir Sim, aqui conversar. É o que eu falei, tem que ter uma troca, tem que ter um diálogo. Eu quero escutar o que vocês pensam sobre sim. também, para poder também aprimorar o que eu acho que sei, ou a minha discussão, Hum, meu ponto de vista, ou até mesmo mudar a minha ideia, porque às sim. vezes alguém vem falar, mas você não acha de tal forma, e eu fico pensando, falar, talvez eu tenha que mudar o É. link do que eu penso e tudo mais. E aí a tua clareza e humildade de saber Exato. ouvir, né? Eu falo, é posição horizontal aqui, Sim. é de diálogo, de conversa. Então, pra mim, isso é super aberto. Amanda, muito obrigado. Espero Muito que tenha obrigada. gostado Eu que agradeço. Até uma próxima, Até né? uma próxima.